Quanto à apresentação do evento, deixa eu me apresentar. Basicamente, a gente é um grupo de ex-alunos, oriundos da Universidade de Harvard, e congregam bastante gente da Business School, tem outras escolas, Law School, Medical School, Escola de Governo, etc. E é um grupo focado específico de um interesse específico, que é fazer investimento anjo, promover investimento e empreendedorismo, etc. e tal. Pode. Então, falar um pouquinho sobre quem é investidor anjo. Acho que o Cássio já falou um pouco ali, mas basicamente é uma pessoa que tem algum capital para investir, ou porque herdou, recebeu, tem, ou porque ganhou ao longo da vida, geralmente com algum tipo de habilidade adicional para adicionar valor, e que gosta desse negócio de empreendedorismo. A gente brinca que isso aí é muito mais para quem gosta do que para qualquer outro tipo de negócio. E aí, basicamente, a ideia seria o cara que tem essa experiência e consegue ajudar a empresa a se modificar de alguma maneira, consegue influenciar a empresa de alguma maneira. Casos existem aos milhares, né? O caso do Facebook é sempre emblemático, interessante mostrar, não porque a gente acha que vai ter um Facebook, mas por questão educacional. Então, a gente trabalha num mercado que basicamente consolidado nos Estados Unidos, aqui no Brasil também é uma cópia do que se faz lá, que é o tal do financiamento por estágios. Então você tem uma empresa que está num determinado estágio de desenvolvimento, que ela fez um produto para ter uma ideia, para ter um mercado, etc. e tal, e ela capta uma quantidade de recursos X para andar até o próximo estágio. Esse próximo estágio pode ser simplesmente uma única vez, um único estágio, e dali para frente a empresa não vai mais captar recursos, vai viver com recurso próprio, ou pode ser sucessivos estágios. E por isso até que nos Estados Unidos eles colocam isso como series, né? Series A, Series B, Series... Então é uma série, outra série, outra série, outra série, até em última instância chegar a algum tipo de evento de liquidez, seja uma abertura em bolsa que transforma a empresa toda num capital mais líquido, passivo de ser transacionado, ou numa venda da empresa, ou por aí vai. Então, ali no caso do Facebook, só para dar uma ideia, né, quer dizer, o cara que investiu ali, o investidor anjo, investiu $500 mil em 2004, e esses $500 mil dele viraram, a empresa foi se capitalizando, e ela chegou a fazer um IPO com 104 bilhões de dólares, quer dizer, ela foi se valorizando ao longo do tempo, e logicamente o investimento dele virou alguns bilhões de dólares. Esse é o caso mais clássico. Outro caso clássico que não tem a figura aí, mas a gente também gosta de brincar, é da Rainha Isabela da Espanha, que financiou o Cristóvão Colombo para fazer uma aventura que era para comprar coisa na Índia e tal, acabou descobrindo a América, e o resto nós estamos aqui para contar o resto da história. Então, esse é um negócio que aconteceu no Facebook, aconteceu com o Cristóvão Colombo, é um negócio novo, que foi a gente que inventou, a gente só está operando nesse negócio. Dados americanos, né, aqui no Brasil é um pouco mais difícil ter dado, mas basicamente o volume de investimento anjo lá é tão relevante quanto, ou em linha com o volume de investimento em venture capital. A única diferença é que o volume, embora o volume de dinheiro seja igual, o número de empresas impactadas por esse dinheiro é muito maior. A venture capital faz investimento maior em número menor de empresas. Tem um estudo interessante, o Irã até citou o professor Josh Lerner lá de Harvard. Ele fez um estudo de empresas que receberam investimento de grupos de anjo comparado com empresas que quase receberam, com empresas que foram bem avaliadas, que estavam prontas para ser investidas, mas que aconteceu algum tipo de problema no finalzinho e que essas empresas elas acabaram não recebendo investimento por qualquer problema de desacerto documental, etc. e tal, mas assim, ele tentou qualificar empresas que estavam uma em linha com a outra, quer dizer, elas virtualmente eram muito parecidas,
Só que uma recebeu o dinheiro e mais o Smart Money e a outra não, e o impacto que isso gerou é assustador. Não tenho estudo aqui, mas a diferença em termos de desenvolvimento da companhia, geração de emprego, geração de receita, impostos, etc. Tal, é em X vezes maior, graças ao investimento, né? E daí, na parte do grupo nosso, né, de ex-aluno de Harvard, é um negócio que aconteceu, começou na Califórnia, depois teve em 2007, depois em 2009 em Londres, depois na França, aí em 2011 resolveu-se organizar isso de maneira global, e aí convidou-se algumas pessoas, aqui no Brasil convidou eu, convidou o Sérgio, e a gente resolveu montar, então a gente lançou oficialmente aqui em 2012. Hoje existem 15 desses grupos ao redor do mundo, o nosso é um deles, tem uma coordenação global, que fica na Califórnia, com supervisão da escola que fica em Boston, e basicamente a gente tem 3 grandes direcionamentos. Um direcionamento, a gente tem que ser compliance com a lei local, que eu não posso fazer nada que não seja de acordo com a lei brasileira, então a primeira regulamentação. A segunda regulamentação, tem que seguir uma série de coisas que a escola sugere, porque a gente é uma associação de ex-alunos regulamentada pela escola. E terceiro, a gente tem que ter uma estrutura de governança, então tem board, tem eleição de presidente, vice-presidente, etc. e tal, então tem já internamente um nível de governança muito grande. E a partir daí a gente trabalha para tentar desenvolver esse tipo de investimento e fomentar o empreendedorismo aqui no Brasil. Lembrando que o nosso grupo é uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo promover a aproximação entre os empreendedores e os investidores, sendo que, na maior parte dos casos, os investidores são os próprios membros do nosso grupo, que acabam se tornando investidores líderes, e a gente acaba eventualmente fazendo com investimento também com outros grupos ou com outras pessoas. A gente é bem aberto a esse tipo de coisa. Então, aqui no Brasil, basicamente, a gente lançou em 2012, 2013 a gente contratou a Irene, que está citada ali no fundo, nosso diretor executivo, ela que toca efetivamente tudo, e formou as primeiras coisas, fizemos o nosso primeiro investimento. Em 2014 a gente fez mais 3 investimentos, então hoje a gente tem um portfólio de empresas investidas em dinheiro. A gente fala que a gente investe dinheiro e tempo, né, o Smart Money. Então a gente tem um portfólio de 4 empresas investidas e mais um portfólio de umas 12 empresas que a gente acabou não investindo dinheiro efetivamente, porque a análise de risco, retorno que a gente exige interno não passou, mas eram empresas que a gente acreditava no negócio, gostava do empreendedor, etc. e tal, que a gente continua apoiando, mas não com dinheiro, só com aquela outra parte que o Silvio Santos fala que vale mais que dinheiro, né? Quer dizer, contato, ajuda, experiência e etc. e tal. A gente também fez uma primeira conferência no ano passado e a gente vai fazer uma próxima em março do ano que vem. A gente tem hoje 96 membros do grupo e uma foto lá, algumas fotos da conferência no ano passado. E aqui no Brasil 96, o grupo todo dá um pouco mais de 1000. Então eu falei, né, que a gente tem como objetivo promover o empreendedorismo e tal. E basicamente a gente tem 3 áreas. A gente tem a área dessa de investimento mesmo, que a gente faz avaliação de projetos, tem um comitê de screening, já vou mostrar como é que a gente seleciona o investimento. A gente tem uma outra área de mentoring, que é essa parte do que a gente ou prepara o projeto para a gente poder investir depois, ou seja, imagina a gente encontra um grupo que tem um negócio legal, que os caras são legais, passou em vários critérios, mas ainda não está no jeito da nossa análise de risco. Então a gente trabalha um tempo junto com eles para ver se eles se modificam, como é que eles se comportam, se a gente se alinha bem, a gente brinca lá na mão um pouco, mas basicamente dá um mentor, não tem nenhum tipo de exigência, quer dizer, ele não está fechado com a gente. Se ele quiser ir lá no Brota e captar no Brota, ele fica à vontade, não tem nenhum tipo de amarra e nem nenhum compromisso também nosso que eventualmente a gente vai efetivamente investir. É o mentoring pelo mentoring, eventualmente pode chegar a um novo acordo para o futuro investimento. E a gente tem, como é vinculado a uma escola, tem toda uma área educacional, de treinamento e etc.
Basicamente, o que a gente procura, que todo mundo fala assim, tá, mas então, pô, vocês fizeram essa maluquice toda aí, então, 3 anos e fizeram 4 investimentos, né? Não dava para fazer mais? Dava, né? Porque não arruma um projeto bom o suficiente dentro do nosso critério. Então, que critério que é esse? Então, tá bom, vai lá. A gente quer alguma coisa que tenha uma clareza de valor muito bem definida. Então, o que ele faz tem que ser muito bem definido e tem que ser muito fácil de ser explicado, né? Eu brinco lá no grupo, o mais idiota sou eu, né? Um monte de gente inteligente. Então, o cara tem que me explicar e eu tenho que conseguir entender. Então, se ele me explicar de uma maneira extremamente simples, eu vou conseguir entender. Se o negócio for meio complicado, eu já não vou entender. Se eu já não entender, já não vai dar muito certo. Então, é mais ou menos por aí que a gente quer um propósito de valor. Brincadeiras à parte, se o cara não conseguir explicar o que ele faz, ele não vai conseguir nem fazer o que ele está querendo fazer. Então, é tão simples quanto isso. Outra coisa, tem que ser altamente escalável. Aí tem uma definição que eu gosto de escalabilidade. A gente jamais investiria num pet shop, porque um pet shop é um negócio não escalável. Você monta ele num bairro e ele é dependente do número de cachorros possíveis clientes que estão naquele bairro. A gente poderia eventualmente, não aconteceu e a gente não nem avaliou um negócio parecido com isso, mas a gente poderia eventualmente investir numa rede de franquias de pet shop. Porque uma rede de franquias de pet shop é altamente escalável, porque o cara pode abrir uma franquia em cada lugar, no limite pode ter 1000 lojas, 2000, 5000, pode ir para o mundo inteiro. Então isso é escalável. Então a gente procura negócios que sejam escaláveis. Que ele tenha um caminho claro de geração de receita. Nesse negócio de inovação tem muita coisa que não está muito bem definido como é que o cara vai ganhar dinheiro. No Twitter, eu acho que até hoje eles não sabem direito como é que eles vão ganhar dinheiro, mas vale 20 bilhões, tá, tudo bem, ou 4, não sei. A gente não gosta de coisas que a gente não sabe como que vai ganhar dinheiro. A gente brinca internamente que para investir no Brasil tem 3 modelos, né? Tem um modelo que ele é altamente dependente de capital, você vai fazer uma coisa que depende de muita grana para ser feita. Daí a gente brinca que sempre vai ter um gringo que vai ter mais dinheiro que a gente, então não adianta a gente entrar num negócio que é altamente dependente de capital, porque depois vem um outro cara com mais grana que a gente acaba perdendo. Não adianta ser um negócio que seja altamente dependente de baixo custo de produção, porque você vai ter um chinês que vai fazer mais barato, ou vietnamita, ou sei lá da onde, do Laos, cada vez vai ter um cara que vai fazer mais barato do que o outro. Então não adianta, a gente não tem esse perfil de fazer super barato. Então tem que ser um negócio no meio do caminho, que tenha uma clara geração de receita, que a gente consiga entender e que seja de alguma maneira defensável. Pode ser por patente, pode ser por dominância de mercado, pode ser por questão de inovação difícil de ser copiado, por qualquer motivo, mas enfim, tem que ter alguma coisa que seja defensável, que é essa competitividade, a vantagem competitiva, né? A gente tem que adorar os empreendedores, o time. A gente brinca, né? O cavalo e o jockey é um composto. Não adianta um cavalo maravilhoso sem ter o jockey, não adianta o jockey maravilhoso sem ter o cavalo. Então a empresa mais as pessoas que fazem a empresa. Porque o negócio está começando, ele é muito dependente das pessoas. Se as pessoas desistirem ou tiverem qualquer problema, o negócio acaba. Um negócio grande estabelecido, são uma usina siderúrgica, se morreu o presidente, é uma fatalidade, pode prejudicar um pouco, a ação pode até cair, mas o negócio não acaba, a usina siderúrgica está lá, põe carvão, põe ferro, gusa, sai aço do outro lado. E no caso de uma empresa que está começando, que é dependente do empreendedor, não é assim. Então a gente tem que realmente acreditar que aqueles caras vão conseguir entregar o que eles estão falando que vão entregar. E tem que ter uma visão de longo prazo. Quer dizer, a coisa, ele tem que conseguir enxergar o caminho que ele vai chegar. Lógico assim, como é que vai ser daqui a 10 anos? Não sei, ninguém sabe, né? A gente não sabe como é que vai ser o Brasil daqui a 2 anos, então é difícil você vai aquela empresa daqui a 10 anos. Mas ele tem que ter pelo menos uma visão de onde ele quer ir e convencer a gente de que aquela visão é minimamente factível. A gente assina cheques de 300 a 800 mil reais do nosso lado e a gente pode compor investimentos em até o dobro disso. A gente tem meio que uma linha de corte de 1.500 mil reais, né? A gente já fez investimentos de até 1.200, 1.200.000, composto a gente com outro grupo dentro desse portfólio que eu estava falando. E esse nosso portfólio combinado, essas 4 empresas, totaliza aproximadamente 5 milhões de reais, um pouco mais de 4 milhões. A gente tem os
princípios que governam a gente. Isso aqui é criado aqui no Brasil, é nosso, né? Mas basicamente, então, o que a gente procura, como que a gente investe e como que a gente opera. Uma coisa que é muito relevante, e aí os caras começam também a olhar torto, que a gente fala abertamente que a gente é price sensitive, a gente não gosta de comprar nada caro, caro no nosso juízo de valor. Porque quando a empresa está começando, a pessoa faz uma projeção, no Excel cabe qualquer coisa. Então eu consigo fazer uma projeção para vocês de uma empresa que não existe, que vai faturar 100 milhões de reais. Agora, para eu fazer uma empresa que vai faturar 100 milhões de reais, dá muito mais trabalho do que fazer aquela projeção. Então eu tenho que acreditar na execução, no valor daquela execução e não naquela projeção. E aí começa a ter um certo tipo de dicotomia. Tem muita gente lá no nosso grupo que tem empresa, que já fez empresa, que já investiu em empresa, que já comprou, que já vendeu, que já fez IPO, etc. e tal. Então, quando a gente compõe todas essas pessoas para pensar em cima do negócio, a nossa visão de realidade, de dificuldade do que vai ser fazer aquele negócio, geralmente difere muito da visão da maior parte dos empreendedores. Eles realmente acreditam que vai ser muito mais fácil do que realmente é. E aí essa dicotomia acaba não dando muito certo na maior parte das vezes. A gente quer ter uma fatia relevante do investimento. O que é fatia relevante? Uma coisa entre, sei lá, 5, 8, 10 até 20%. Não vai ser muito menos do que isso, não vai ser muito mais. Quer dizer, se eu composto lá, a gente investe como grupo, imagina que nesse grupo de investidores, para investir 500 mil, tem as 50 pessoas investindo 10 mil cada uma. E esses 50 pessoas com 10 mil cada uma tiver 1% da empresa, ninguém vai se incomodar muito em realmente como é que aquela empresa está indo. Se a gente tiver uma fatia mais significante, a gente vai ter um acerto em conselho, a gente vai ter uma participação mais relevante, a gente vai ser, entre aspas, obrigado a colaborar, e aí é exatamente isso que a gente gosta de fazer. Bom, aí o resto dá para conversar mais depois se quem quiser. Como é que a gente seleciona, como é que a gente chegou naqueles 4? Né? Então a gente recebe projetos de todos os lados, a gente recebe projetos da nossa própria rede, que as 96 pessoas andando por aí acabam encontrando alguma coisa. A gente recebe projetos de pessoas, que a gente fala grupos de afiliados, pessoas que conhecem a gente, sei lá, o Brota, Anjos do Brasil, Endeavor, fundos, universidades, etc. e tal. Agora, de repente, vocês estão vendo a palestra, sabem que a gente existe para direcionar alguma coisa. E depois a gente recebe do General Public, que é realmente complicadíssimo fazer uma filtragem no projeto sem nenhum tipo de indicação, porque a qualidade do projeto é muito ruim. Não é que o projeto seja ruim, mas a aderência daquele projeto com o que a gente espera é que é ruim. É nós que somos os caras que estão errados na história, entendeu? Estou dizendo que aquele projeto do vendedor é ruim, só estou dizendo que aquilo é difícil de encaixar naquilo que a gente procura. Então é mais fácil a gente receber indicação, porque as pessoas que conhecem a gente sabem o que a gente procura e acabam passando para a gente aquilo que a gente está procurando. A gente junta isso aí tudo dentro de um super pipeline. Uma pessoa anota, para ter um deck padrão que a gente manda, as pessoas preenchem, devolvem, a gente analisa. Daí desse deck padrão, alguma pessoa do nosso grupo tem que fazer uma entrevista com o empreendedor. Se ele passar nessa entrevista, a gente coloca ele dentro de um pipeline. Esse pipeline vai para um comitê de screening, esse comitê de screening filtra todas as oportunidades, seleciona 3 oportunidades a cada 6 semanas. Daí a gente leva essas pessoas para apresentarem numa reunião geral, onde vai aí, sei lá, supostamente todo mundo, na prática vai uma metade do nosso grupo. Os empreendedores fazem a apresentação, 15 minutos de apresentação, 15 minutos de perguntas e respostas. Depois a gente discute internamente ali com aquelas pessoas, debate, tem case, vê o que acha, tem mercado, se não tem, se funciona, se não funciona. E se a gente gostar, a gente forma um grupo de avaliação. Esse grupo de avaliação vai ter 6 semanas para avaliar um negócio junto com o empreendedor. A gente trabalha junto com ele, avalia tudo, desde, sei lá, se o cara paga imposto. Uma vez nós avaliamos um cara, o cara não pagava nenhum tipo de imposto. Não dá para investir, entendeu? Não tem o que fazer. Vou arrumar. E o passivo é difícil, entendeu? O Brasil é complicado. Então, a gente achar algum tipo de problema, a gente não anda. Aí, se a gente achar que vale a pena, o grupo que
foi o grupo de avaliação, volta na próxima assembleia e traz um investment case para ser votado. Se tiver uma massa crítica mínima, a gente caminha para o investimento. Nessa caminhada para o investimento, a gente manda contrato padrão que a gente tem, negocia valores, etc. e tal, e tenta chegar no finalmente. Isso significa que o quê? Significa que em 3 anos de operação, a gente avaliou 230 projetos em detalhe, escutou um pouco mais de 50, fez oferta para 12 deles, negociou o contrato com 5 e fechou em 4. Então isso aí é só para ter uma ideia de como é o processo de filtragem, como é o processo de seleção que a gente faz. E daí depois, que é o que a gente se diverte também, porque daí a gente passa a ser literalmente sócio da empresa, passando a ser sócio, a gente passa a viver junto com o empreendedor para o bem e para o mal. Então a gente bota toda a nossa engrenagem para ajudar a empresa a funcionar, que varia desde ajudar a tomar decisão, fazer estratégia, dar mentoring, dar coaching, levar junto para onde a gente acha que é relevante, entra no conselho, pós-estrutura de governança, estrutura de reporte, finanças, contabilidade, auditoria, tudo isso, né? E aí facilita a conexão, facilita a venda, facilita a parceria, o que a gente tiver ao alcance da nossa rede, a gente bota junto para aquela empresa andar e a gente alavanca junto com eles. Então, os resultados numéricos aparecem, só para dar 2 exemplos das empresas do portfólio. No final do primeiro semestre agora, teve uma empresa que ela cresceu 60% no primeiro semestre, teve uma outra que cresceu em média 14% ao mês e uma outra que cresceu 23% ao mês. Então é desse tipo de volume de crescimento que a gente está falando no portfólio que a gente tem. Difícil de encontrar, difícil de negociar, difícil de comprar, difícil de fazer, difícil de ajudar, mas difere de qualquer número, de qualquer economia que vocês estão acostumados a ver aí. A PIB vai cair 1%, vai cair 2%, você está operando com um cara que está crescendo 20% ao mês, né? Então é completamente diferente, mas não é todo tipo de negócio que tem esse tipo de coisa. A gente tem uma área de mentoring, que é essa parte do giveback que eu falei, que a gente trabalha com essas outras empresas que a gente não está investindo, então dessas eu não tenho os dados financeiros para dizer para vocês que a gente está tendo, e a gente também tem uma parte de educação. O contato está aí, meu e-mail da Irene, a gente está aqui, se alguém mais quiser falar alguma coisa, fazer qualquer tipo de pergunta, e como eu sou o último, eu sei que eu estou separando, eu estou entre eu e o coquetel, então não quero também ficar tirando mais tempo de vocês. Muito obrigado. O pessoal aqui só se alimenta de bits e bytes. O pessoal aqui só se alimenta de bits e bytes. Bom, estão abertas as questões. Uma coisa que eu queria falar de vocês é uma avaliação dos programas públicos aí. Onde funciona, onde não funciona. Pode passar? Eu sou ignorante, né, nesse esquisito. Eu não conheço, para dizer bem a verdade, eu não conheço muito. Então eu não sei avaliar direito. A minha pré-avaliação é o fato de eu não conhecer, ou é uma grande ignorância do meu lado, ou tem uma certa dificuldade de ter acesso. Eu sei que existem, até em outras empresas que a gente tem, não nas empresas de portfólio, a gente tem contato com o FAPESP, tem contato com o FINEP e tal, mas para todas essas empresas que a gente está falando aí, nenhuma delas, em nenhum momento, aconteceu nada relacionado com... nada foi tocado em nenhum tipo de dinheiro público, nem subsídio, nem com esse tipo de resultado que a gente estava falando. Então eu não conheço, não sei avaliar. Acho que o Eira já apresentou assim, uma visão bastante interessante. Eu acho que eu concordo com muita coisa que ele apresentou, mas falando mais especificamente, acho que tem várias iniciativas muito positivas. No caso, por exemplo, o programa que está bastante relacionado com a Startup Brasil. É um programa, acho que vem com um conceito muito bom, que é você juntar a iniciativa pública com a capacidade privada de execução. Então, acho que esse conceito, esse princípio foi muito bem formulado. Acho que ele falou, acho que talvez o programa precisa ser expandido, né? Acho que ele é relativamente modesto
relação à demanda que existe, à oportunidade que existe, e expandir em todos os sentidos, expandir não só em volume, quantidade, mas também em abrangência, né? A gente tem discutido aí como é que a gente pode, de alguma forma, também trabalhar juntos nesse programa, os investidores anjos em geral, porque a gente vê, enfim, que também a gente tem como agregar valor para o programa, e acho que o programa também pode ajudar muito a rede de investidores. Enfim, acho que é uma iniciativa bastante positiva, mas, como ele falou, é relativamente limitada. Tá? Um outro programa que eu queria destacar que ele não falou, que não é o capital financeiro, mas é com conhecimento, que eu acho que é muito importante também, é o Inovativa Brasil, que é promovido pelo IBDIC, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Ele é um programa basicamente que vem para ajudar a capacitar esses empreendedores em preparar melhor os negócios deles, estruturar melhor, desenhar mais e também ajudar eles na captação de investimento, né, se for necessário, se for o caso, ou tipo de recurso, que é uma questão bastante importante. Né? Como eu mostrei na apresentação lá, que a gente vê que o Brasil tem, né, um baixo índice de inovação dos empreendedores brasileiros, então muitas vezes isso relaciona toda a capacidade dele de empreender. Como você chama esse programa? Ele chama-se Inovativa. Nova, ativa, tudo junto, né? Essa foi a ideia, tá? Então, eu falei, é um programa que ele já está acho que esse ano já é a terceira edição, se eu não me engano, e tem crescido bastante, eles têm escalado o programa, enfim, eu não tenho os números aqui de cabeça, mas eu sei que, acho que se não me engano já está na casa de mais de 1000 empresas. Enfim, eu acho que é um programa que tem potencial bastante grande de agregar esse valor, que é um valor essencial para a gente ter negócios inovadores, negócios que fazem a diferença e que podem ter um alto potencial de crescimento, e que para nós investidores é muito importante, né? Como o Marcos falou bem, quer dizer, a gente precisa de boas oportunidades de investir. Eu digo para todo empreendedor, você quer ter investimento? Não é fácil. Tem uma boa oportunidade para o investidor, é isso que ele está procurando, tá? Para ter uma boa oportunidade, não basta ter uma boa ideia, né? Você tem que estar bem preparado, bem estruturado, tem que ter um ótimo conhecimento do mercado onde você vai atuar, tem que ter um modelo de negócio bem desenhado, enfim. Não é só vontade, não é só desejo, não é só vocação. Isso tudo é absolutamente necessário, mas competência, conhecimento, execução é fundamental, é essencial. Mas voltando à questão da pergunta, né? Acho que a questão dos programas, a FINEP também foi apresentada em vários programas, acho que o Inovar, como o governo falou, é um programa bastante importante, tem um histórico gigantesco aí, e também, de certa forma, une essa relação iniciativa pública com iniciativa privada, porque no final quem faz a gestão dos investimentos são gestores privados. Eu acho também um modelo bastante positivo. Claro, todos eles podem ter melhorias, aperfeiçoamentos, sem dúvida nenhuma. Né? A gente mesmo está propondo agora a criação de fundos de co-investimento com investidores anjos. O Mariano falou bem, quer dizer, ele está investindo junto, o Prota também investe junto com investidores anjos, mas a gente sente que ainda há espaço, necessidade para mais volume de investimento para atender as demandas que a gente tem. Então, uma das pautas que a gente está construindo agora é tentar isso, é construir algum fundo de co-investimento para ajudar a alavancar todos esses projetos, crescerem mais rápido, crescerem com mais velocidade e também fazer esse relacionamento público-privado, que eu acho que é o modelo ideal para todas as iniciativas que a gente vê do governo, são as que a gente vê que tem maior sucesso, que geram mais resultado para todo mundo. Bom, então estou por encerrado aqui o seminário. Todo esse material ele vai estar disponibilizado daqui a alguns dias no brasilianos.org, com as apresentações, os vídeos, os trabalhos e até os trabalhos que foram referenciados aqui também, que a gente vai juntar. E vocês estão convidados nós estamos montando uma sala de discussão de inovação, de políticas de inovação, visando identificar os pontos vulneráveis, discutir aprimoramentos e tudo mais. Queria agradecer muito aos 3 expositores, agradecer a presença dos senhores e dar por encerrada essa rodada.